É sempre um prazer, um privilégio. E hoje, culto com a família, eu quero deixar para os irmãos uma palavra a respeito de família mesmo. E enquanto os irmãos procuram Gênesis capítulo de número 3, que é o texto que nós vamos ler, ou melhor, vamos ler do 2, do 15 em diante, Gênesis capítulo 2, do versículo 15 em diante. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Hudson Menezes, da sua esposa, pastora Gersília, de todos os filhos aí, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade e confiança, meu pastor. Na pessoa do qual também cumprimento todos os obreiros, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e também toda essa amada igreja. Eu trago o abraço do pastor Maurício Gatti, a todos os obreiros, ao nosso pastor, a toda essa amada igreja, e que Deus continue abençoando a vida de cada um. Me faço acompanhado da minha esposa Jéssica. Ela está ali meio ruinzinha hoje, de ontem para hoje deu uma pequena melhoradinha, acho, né? Que uma hora uma coisinha, outra, com esse tamanhão todo que ela tem, né? A segunda gravidez logo em seguida, então dói tudo, né? Mas aqui está, e eu louvo a Deus pela vida dela. E falar de família é complicado, mas falar de família sem a esposa, para muita gente pode ficar mais fácil, né? Mas eu gosto sempre que ela esteja presente, que ela sabe como nós vivemos, ela sabe dos papéis de cada um, né? E é sempre muito bom ter a Jéssica comigo onde eu vou. E o Pedro deve estar por aí. Olha lá, está lá o Pedro, pentecostal, né? Fazendo barulho. É bênção de Deus, igual o Kelson disse, né, Kelson? Graças a Deus por isso, né? É bênção demais. Meus amados, vamos ler então a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Preste atenção nesses dois verbos, lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, as aves do céu e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Nós vamos parar aí, depois a gente entra no capítulo 3. Meus amados irmãos, falar de família é sempre muito complicado. Eu explico por quê. Eu, desde a minha adolescência, eu me interessei e sempre me interesso muito pelo tema família. Então eu cresci na fé acompanhando Jaime Kemp, Josué Gonçalves, esses pastores que sempre falaram de família. No início dos anos 2000, pastor Silas Malafaia, com os estudos que ele sempre ministrava. E família é sempre um assunto muito interessante e importante. Mas quando você vai pregar a respeito de família, uma coisa eu aprendi na saída dos simpósios, na saída das pregações, na saída dos cultos. Sempre nós vamos ouvir o seguinte: ele falou isso porque ele não é casado ainda. Quando ele casar, ele vai ver. Aí a pessoa casa, ele falou isso porque ele ainda é casado recentemente. Quando tiver uns 10 anos de casado, aí ele vai ver. Aí quando não tem filho, ele falou isso porque ele não tem filho, mas quando ele tiver filho, ele vai ver só. Aí tem um filho, ele falou isso porque ele só tem um, quando tiver 2 ele vai ver como é bom. Aí eu aprendi uma coisa: quem fala isso é sempre quem tem um problema a resolver. Porque quem
está bem no seu casamento, na sua família, na sua casa e com Deus, não sai reclamando. Ele come o alimento, ele cresce, ele agradece a Deus, ele amadurece com aquilo e busca resolver os problemas. Mas quem de fato acha que sempre sabe tudo sobre família, que não precisa aprender sobre nada e que ninguém tem nada a aprender, são as pessoas que mais têm problema na família, mas ninguém sabe. Ou às vezes até sabe, mas as pessoas acabam não querendo resolver. Então família é um assunto muito importante. Nós estamos num culto de família. E nada melhor do que falar a respeito da primeira família que nós vemos citada na Bíblia. Família esta constituída pelo próprio Deus. Deus forma o homem do pó da terra, faz ele alma vivente, mas para esse homem, para a figura masculina, não se achava uma adjutora idônea, alguém que estivesse ali à altura, no nível para poder ajudá-lo na sua missão. E todos nós conhecemos a história, até as crianças conhecem. Deus faz um sono pesado cair sobre Adão, aí da costela, como diz a própria palavra que nós lemos, alguns dizem do lado, mas enfim, Deus tira do homem a sua adjutora e faz a mulher. O interessante são as palavras do próprio Adão. Não são as palavras de Deus quando ele faz Eva, mas as palavras de Adão quando ele vê Eva a primeira vez. Ele, é claro, ele está espantado, ele está olhando para essa figura feminina diante dele, coisa que ele nunca tinha visto anteriormente. Os animais tinham ali os casais, mas o homem não. Mas ele diz algo interessante: essa é carne da minha carne, essa é osso dos meus ossos. E isso é fundamental, porque em outras palavras, o que Adão está dizendo é: ela sou eu, e eu sou ela, nós somos um. E isso é importantíssimo, porque nós estamos vivendo um período, um tempo, em que nós muitas vezes ouvimos casais, e tanto o marido como a esposa dizer: aquele ali, só Jesus, aquela lá, não é? E às vezes até estão aí já há bom tempo, vários anos casados, mas a conversa não é mais ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. A conversa é aquela ali, essa mulher, ou então esse homem, esse cara aí, quando às vezes já perdeu totalmente o respeito. E você vê que aí já não tem mais uma unidade. Quando Adão olha para Eva e diz: ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos, primeiro, ele está falando de uma identidade. Quem olhar para Adão sabe que ele tem Eva. Quem olhar para Eva sabe que ela tem Adão. E que os dois são um, apenas um. Eu tenho certeza que se fosse nos dias de hoje, Adão faria questão de não somente dizer que tem uma esposa, exaltá-la na posição e na condição de esposa, como honrá-la como esposa. E não somente isso, se hoje fosse, nos tempos tecnológicos que nós estamos vivendo, com certeza não haveria segredos entre Adão e Eva. Certamente Eva saberia da senha do celular do Adão. Certamente Adão saberia da senha do celular de Eva. Certamente aquilo que eles fazem, ou aquilo que eles, quando um ou outro não está perto, não é misterioso e nem segredo, porque eles são apenas uma só carne. Eles se sabem, eles se conhecem, eles compartilham a vida, eles são apenas um. Então, quando nós olhamos para a família, hoje nós vemos que essa instituição estabelecida por Deus, ela é tremendamente atacada. Mas isso desde o Éden, Por quê? Quando Deus faz Adão e estabelece, a Bíblia diz que Deus planta o Éden no meio do jardim e planta o homem no Éden. E dá uma ordem: você deve guardar e você deve lavrar. Você vai trabalhar no jardim,
mas você deve guardar o jardim. Agora veja, vamos fazer um exercício de lógica aqui. No texto que nós lemos aqui, até Gênesis 2, versículo 25. Você pode pegar a sua Bíblia do 1, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 25. Quem é que aparece aqui como personalidades? Deus, Adão e Eva. Não há mais ninguém. Ainda que para alguns teólogos ou estudiosos podem dizer que não, Adão e Eva representavam a humanidade, Deus pode ter criado outras pessoas ali antes deles, ou depois, ou no mesmo momento, mas o fato é o que a Bíblia está dizendo. E nesse momento, nós olhamos para a Bíblia e vemos 3 pessoas: Deus, Adão e Eva. Esse é o núcleo familiar inicial. Deus, um esposo e uma esposa. E a ordem de Deus é: você homem, você macho, você tem que lavrar, trabalhar e guardar o jardim. Uma pergunta que eu faço para os irmãos, simples: se só tem Deus, Adão e Eva, guardar o jardim do quê? E de quem? Do quê e de quem? Nós estamos olhando, nós estamos lendo aqui, só tem Deus, Adão e Eva, mas há uma ordem: trabalhe, lavre, cultive a terra, mas guarde o jardim. Aí no capítulo 3 de Gênesis tudo se explica. Olha o que nós vemos. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui está de quem se deve guardar o jardim. Deixa eu dizer algo. Eu sei que eu sou um obreiro, que eu ainda estou nas fraldas. E com todo respeito, temor e reverência, eu digo a quem é da mesma idade, aos mais novos e aos mais velhos, como se fossem meus pais. A você, homem, Deus te deu um jardim. E a responsabilidade de guardar é do homem. É nossa. É nossa. Deus não disse para a mulher: mulher, guarde o jardim. Deus disse para o homem: guarde o jardim. Aqui em Gênesis 3 a cena já começa errada. Porque é claro, a gente até brinca dizendo, principalmente as mulheres: o dia que eu encontrar Eva no céu, né? Porque é dores de parto, é o trabalho, é tanta coisa que veio depois disso, que o pecado entrou no mundo. Quando eu encontrar Eva no céu. Mas a cena de Gênesis 3, ela começa errada, porque o homem não está aqui. Onde Adão estava em Gênesis 3? Né? Porque se a ordem foi dada para ele, ele tem que cuidar de Eva, que é ele. Ele mesmo disse: é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E tem que cuidar do jardim. Irmãos, os tempos que nós estamos vivendo são tempos tão difíceis, que nós não estamos percebendo os intrusos no jardim que Deus nos deu. A sua família é o jardim mais especial que Deus te deu para cultivar. A sua esposa e os seus filhos são o bem mais precioso que Deus depositou nas tuas mãos. E se tem alguém que odeia a família, se tem alguém que odeia a felicidade de um lar, é Satanás. E quando nós olhamos aqui em Gênesis 3, isso que nós vemos: o homem não está aqui. Havia uma proibição: vocês podem usufruir de tudo, aproveitar tudo, gozarem de tudo. Os frutos estão aí, as árvores estão aí, vocês podem aproveitar tudo, menos uma só, que está no centro do jardim, que se chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não podem comer o fruto,
No dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Havia uma lei e havia uma sentença, uma punição, uma sanção. Não pode comer. Se comer, a punição é morte. Pronto. Milhares de escolhas, milhares de possibilidades, apenas uma proibição. E uma proibição que não é uma proibição por si mesma, é um aviso de quem está olhando o futuro, conhece o futuro, que é Deus, e que sabe das consequências quando o homem não sabe. E ele diz: olha, não comam, no momento que vocês comerem, vocês vão morrer. Então só tinha essa proibição, só essa. Eles podiam aproveitar de tudo. O trabalho de Adão era guardar o jardim, impedir que qualquer pessoa se aproximasse daquela árvore e comesse aquela árvore, e guardar de intrusos que ali poderiam estar. Então a gente abre a Bíblia em Gênesis 3 e encontra uma quarta pessoa, personificada ou em forma de uma serpente. Se possuiu uma serpente, se fez serpente, nós não sabemos, mas João em Apocalipse vai dizer que Satanás é a antiga serpente, que é o diabo. E ele está aqui no jardim. Aí ele chega para quem? Para Eva. Eva está desprotegida. Eva não está coberta com a autoridade que Adão tem, porque Adão não está perto dela. Então a serpente olha e vê que Eva está vulnerável, e existe uma família vulnerável, uma isca pronta para os ardis de Satanás. Porque o marido não faz a sua função, o marido não está do lado da mulher, o marido já deixou a família correr solta. Então ele está longe, a gente não sabe onde Adão está aqui. Eva está perto de onde ela não deveria estar. Eva está andando por onde ela não deveria estar andando. Pronto, a cena está montada, a oportunidade e o tentador. O tentador observa, a cena está propícia, Adão não está perto, Eva está sem autoridade perto. Então ele chega até Eva e diz: como é que Deus disse? Que vocês não devem tocar, comer. Como que é esse negócio aí que Deus falou? Como que foi a palavra de Deus? Não, Deus disse assim que não pode nem tocar e nem comer. Não foi nem isso que Deus disse para não comer. Eva já coloca uma frase a mais, e ela diz: não podemos tocar nem comer, porque no dia que isso acontecer a gente vai morrer. Satanás olha e diz: deixa eu contar um segredo para você. Deus não falou para vocês, né? Mas é que o dia que vocês comerem, vocês não vão morrer não. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, como Ele é. Agora existe um ser que quis se fazer Deus, ser semelhante a Deus, foi expulso do seu lugar original, porque subiu o orgulho no coração e Deus o expulsou do céu. Esse mesmo ser chega no paraíso de Deus, para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, e diz: no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Então é um ser que sabe as consequências do orgulho e de querer ser como Deus. É um ser que sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. E ele sabe das consequências porque ele caiu de lá. Agora ele quer fazer o homem cair também. Só que qual é o problema aqui? O problema é que, primeiro, Adão não está perto. Segundo, Eva ou não foi bem ensinada, porque colocou uma palavra a mais que não deveria ser posta, ou ela de repente se ausentou por algum motivo e não estava perto de Adão. Mas o motivo é a tragédia, aconteceu. A tragédia aconteceu. E então, preste bem atenção. Eva toma do fruto. A Bíblia diz que olhando para o fruto, vendo que é agradável à vista, bom no paladar e bom para dar entendimento. Deixa eu perguntar para os irmãos, qual entendimento eles precisavam além do que eles tinham? Alguém que falava com Deus, que sentia a presença de Deus, que era cheio de Deus, que Deus visitava o jardim para falar com eles. O que mais eles precisavam? Nada. Um dos trabalhos de Satanás para destruir a minha família e a tua família é oferecer coisas que vocês não precisam e que eu não preciso, como se nós precisássemos, para destruir a nossa família. Ele chega com ofertas dizendo: deixa eu falar, todo mundo faz isso aí, não tem problema não.
Olha lá o outro fazendo lá, não tem problema nenhum não, todo mundo faz esse negócio aí. Ó, faz também, vocês não têm isso aqui, e vai lá, e é 5 minutinhos só, e não tem problema nenhum. E quando isso acontece, a tragédia está instalada. Esse é o problema maior. Então Eva toma e come. Os irmãos conhecem a narrativa bíblica. Acontece alguma coisa quando Eva toma o fruto e come? Muda alguma coisa? Não, não muda. Mas ela vai até Adão. E a Bíblia diz, e Adão, dando ouvidos à sua esposa, comeu. E quando ele comeu, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus, e se envergonharam. Aqui está a autoridade sobre nós homens. Eva estava distante, mas ela comeu e não aconteceu nada. Mas quando ela chega e dá aquele fruto nas mãos de Adão, e diz, come, comigo não aconteceu nada. Ele vai, morde, mastiga, e de repente tudo ao redor se torna diferente. E aí a coisa mais preciosa que aquele casal, Adão e Eva, tinham, se tornou o maior pesadelo, que é ouvir a voz de Deus. Porque todos os dias Deus se encontrava com ele, e a palavra viração do dia, quando diz, e Deus se encontrava com Adão e Eva na viração do dia, essa palavra significa o mesmo de sopro, é o mesmo que deu a vida para eles, é o mesmo que transformava as coisas ao redor. Ou seja, quando num certo momento do dia, Deus vinha para o culto, Deus esperava que Adão e Eva também estivessem para o culto, e eles sabiam que Deus estava vindo para o culto, as árvores se moviam, Deus passava e deixava o seu rastro, a voz de Deus era ouvida e percebida. Tanto é que Deus vem de novo. Deus nunca deixou de faltar, Deus nunca deixou de estar presente num culto. Deus nunca faltou em um culto sequer. Todos os cultos Deus esteve. Por mais que Adão e Eva agora estejam com vergonha, com medo de Deus e da voz de Deus, Deus veio para o culto da mesma forma. E aqui está a graça de Deus sobre a nossa vida. Por mais que Adão errou, por mais que Eva tivesse errado, Deus não deixou de vir para o culto. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Só que Deus faz igual os pais que aqui estão, e eu estou aprendendo isso também, né? Olha para o filho e diz assim, sabendo o que o filho fez. Sabendo o que o filho fez. Sabe. Pai sabe. Mãe então, mãe conhece o filho pela respiração, né? Respiração mudou, o que você tem? Não tenho nada, tem, eu sei. A mãe tem um dom assim sobrenatural, mas o pai também sabe quando o filho faz alguma coisa, e sabe que é o filho. Aí Deus vem e diz, Adão, onde estás? Adão não estava para o culto, não está presente. Deus não achou Adão para o culto. E não é que Deus não soubesse que Adão estava escondido, porque Deus sabe todas as coisas. A pergunta de Deus é para Adão saber o que ele tinha feito. Adão, onde estás? Não é uma pergunta que Deus quer a resposta. Adão, onde estás? É uma pergunta que Adão tem que responder para ele mesmo. É uma pergunta retórica. Ele olha e diz assim, Senhor, eu ouvi a tua voz, e eu me escondi, porque eu tive medo, porque eu estava nu, envergonhado. Quem te fez saber que estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para não comer? Aí começam as consequências do pecado, e essas consequências se arrastam para a família até os dias de hoje. Preste atenção, antes do pecado, Adão olha para Eva e diz, ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos, ela sou eu. Depois do pecado, Adão olha para Eva e diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas não era os dois um só? Foi a mulher que o Senhor me deu. Agora, não é mais ela sou eu, ela é ela, e ela que se vire com o que ela faz. Não é? Aí Deus olha para a mulher, o que você fez? Você por acaso comeu lá? Não, foi a serpente. Aí olha para a serpente, se tivesse mais alguém, a serpente ia olhar para trás, e olhar para trás, e para trás, e
o ciclo ia estar até hoje alguém colocando a culpa em alguém. É isso que o pecado faz. Agora, no meio dessa mensagem, nós temos uma cena de destruição espiritual. Nós temos um casal que não olha mais nos olhos um do outro e diz: você sou eu sou você. Agora nós temos um marido que diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Como quem dizendo: não fui nem eu que pedi, eu nem fui atrás, acordei e já estava aí. E uma mulher que vira e põe a culpa também em outra pessoa. E vem mais consequências. Isso é só a ponta do iceberg. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer, a partir do versículo 9 de Gênesis 3, Deus pergunta: onde estás? No 12, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor Agora veja, então o estado mudou radicalmente, e hoje nós vemos a consequência disso no mundo. Caiu drasticamente o número de pessoas que querem se casar, que querem constituir uma família. Isso caiu radicalmente. No mundo surgiu aquilo que se chama feminismo, ou seja, a mulher no centro, a mulher tem o poder. São as filhas de Eva, né? Porque Deus está dizendo aqui o seguinte: o seu desejo mudou, o teu desejo vai ser para o teu marido. Essa palavra desejo no hebraico, ela tem um significado muito mais profundo do que esse. Essa palavra desejo diz: você vai tentar controlar o teu marido, mas você não pode. E é isso que nós vemos na sociedade de um modo geral. Quando os casais, até dentro da igreja, estão vivendo isso, e isso acontece, são filhos de Adão e de Eva. Por quê? Hoje há uma negligência muito grande de nós homens, em relação ao papel conjugal, ao papel de homem, desculpe o termo, macho mesmo, dentro de casa. E deixamos as mulheres vulneráveis. E as mulheres, por natureza, foram criadas por isso. Elas precisam do apoio, elas precisam da orientação e liderança do homem. O mundo inverte esses polos. Tanto é que hoje existem homens que ficam em casa, e nada contra ajudar nas tarefas de casa, porque nós precisamos. Mas eles lavam, passam, cozinham, a mulher trabalha fora e eles fazem o papel de casa. E a mulher, quando chega, ela que domina tudo, e é ela que manda, e é do jeito dela, e por aí vai. Porque isso é uma herança do Éden. Isso é uma consequência do pecado. Veja, eu não estou dizendo, repito, que nós homens não devemos ajudar nas tarefas de casa. Devemos,
Mas há papéis que foram instituídos por Deus, de liderança. E quando Deus diz, agora o teu desejo será para o teu marido, esse é o motivo de tanta briga em tanto lugar. Porque após o pecado, a mulher quer tomar a rédea de uma posição em casa de liderança e de governo que não lhe pertence. E o homem, sabendo disso, deixa correr solto muitas vezes. E é esse o cenário que nós vemos. Isso pós-pecado. Aí você diz, mas irmão Robertson, e aí? Tem solução? Tem. Você pode deixar de ser filho de Adão para ser filho de Cristo. Você pode deixar de ser filha de Eva para ser filha de Cristo. E quem ensina isso é Paulo. Por isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, e nós vamos ler do versículo 22 em diante. Nós já estamos caminhando para o final. Mas tem jeito de consertar o que o Éden nos deixou de herança. Veja, quando antes do pecado, eles estão cheios da plenitude de Deus neles, eles estão em contato direto com o Senhor, não há nada que impede. Adão olha para Eva e diz, ela sou eu. Eva é submissa. Mas quando Adão tira a mão da sua liderança, quando Adão abre mão do seu papel, Eva fica vulnerável. Ele não guarda o jardim, entra Satanás, e aí a destruição está feita. Mas aí quando nós somos restaurados por Cristo, e não somos mais a imagem de Adão, e nem a imagem de Eva, mas a imagem de Cristo, Paulo diz, tem jeito. Efésios 5, 22 em diante, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. O que é que está fora do tudo? Nada. Em tudo sujeitas a seus maridos. Veja, Paulo está dando uma receita para quebrar essa maldição de pecado que vem do Éden, onde a mulher quer assumir uma posição que não é dela. Não é porque ela não possa exercer nenhum tipo de liderança, é que Deus fez homem para ser homem e mulher para ser mulher. E quando nós olhamos isso, Paulo está dizendo, mulheres, sujeitem-se, sejam submissas aos vossos maridos, não como se fosse a ele só, porque esse marido é falho, porque esse marido também é imperfeito, porque esse marido muitas vezes também pode errar, mas como ao Senhor. Porque se você for sujeita ao marido como ao Senhor, vai dar certo. Se a Jéssica for sujeita ao Robertson só pelo Robertson, muitas vezes ela pode se frustrar. Porque eu sou imperfeito, ela é imperfeita e todos nós somos imperfeitos. Mas se eu faço algo para o Senhor, eu estou olhando para o Senhor. Então ele está dizendo, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Qual é o antídoto para querer dominar, controlar, e para a sentença que Deus deu no Éden, o teu desejo será para o teu marido? É isso, sejam submissas. Agora preste atenção na palavra submissão. Porque o mundo diz, a mulher não tem que ser submissa a nada e nem ninguém. A mulher tem que ser empoderada. A mulher, ela manda, desmanda e chegou a vez da mulher. Isso é o que o mundo diz. Deus criou a mulher para submissão. E submissão não é demérito algum. Na verdade, Deus olha para o homem e diz, esse cabra sozinho não vai dar. Eu vou precisar fazer alguém para ser apoio para ele. Porque sozinho ele não dá conta. Aí Deus fez quem? Você, mulher. Porque sem você mulher, nós homens não damos conta de tudo que temos que dar. E submissão não é escravidão. Submissão é uma coisa muito linda, que é você olhar a missão do seu esposo, você olhar a missão que ele tem na sua família, e você dizer, eu aceito a missão dele como se fosse minha. Se ele tem um chamado de Deus, eu aceito o chamado dele como se fosse o meu.
Se Ele quer cuidar dos filhos desta forma e Deus deu a direção, eu aceito cuidar dos filhos desta forma e direção, porque eu sou submissa ao meu esposo. Então aí Paulo está dizendo, como ao Senhor. Porque você é crente, eu sou crente, nós somos igreja. Nós somos noiva do Cordeiro. Então somos submissos ao Senhor. Nós somos o corpo dele aqui nessa terra. Ele decide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós não fazemos isso? Nós não temos que evangelizar? Nós não fazemos isso com temor, tremor e reverência? Nós não estamos aqui em um culto onde muitas pessoas poderiam estar, mas escolheram não estar por algum motivo, às vezes motivo justo, às vezes motivo nada justo, mas escolheram não estar. Mas você está aqui. E você está aqui fazendo como ao Senhor. Aí diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E isso não dá direito a nós maridos de maltratarmos as esposas, de pisarmos nelas, de não darmos satisfação da vida. Porque a lição do Éden antes do pecado é ela sou eu. Depois do pecado é que ela é aquela lá, foi a mulher que o Senhor me deu, o problema é ela. Mas quando o lar está em harmonia e cheio do Espírito, o homem olha para a mulher e diz ela sou eu, a mulher olha para o homem e diz ele sou eu, e os filhos olham para os pais e dizem nós temos uns pais presentes, de verdade, que estão aqui, que podemos contar. E para nós homens, aí a coisa aperta mais. Versículo 25: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Isso não é exigido da esposa. Se chegar em um momento da vida de um casal, em que só vai viver um dos dois, o marido tem que dizer, eu vou, eu morro, eu me entrego, eu me sacrifico. Porque a mulher precisa viver. E é isso que está dizendo, para nós maridos amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Tem segredos entre Cristo e a igreja? Cristo maltrata a igreja? Cristo xinga a igreja? Cristo distrata na frente dos outros a igreja? Cristo deixa a mulher, que é a sua igreja, na mão de outras pessoas, sendo cuidada por outros? Cristo deixa a brecha para o maligno entrar e fazer o que quiser? Então é isso que Paulo está dizendo. Você homem, seja homem e ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí por quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Uma pergunta simples: qual foi o último dia que você, homem que aqui está, sentou com a sua esposa com a Bíblia aberta, buscou uma palavra de Deus, fizeram uma oração juntos e depois foram começar o dia? Qual foi o último dia? Porque não se esqueça, Deus te deu um jardim. E eu sei que a sua esposa sabe ler e escrever. E pode ser que algumas irmãs não tiveram acesso a muito estudo. Normal. Meu pai não tem a 4ª série. E eu vejo no meu pai um guerreiro. Lê com dificuldade, se expressa com dificuldade, mas sustentou a nossa casa e até hoje está lá, de pé. Mas eu sei que você pode olhar para sua esposa e dizer, não, ela dá conta dela mesma na fé. Ela tem 2 joelhos, ela pode orar. Só que a Bíblia está dizendo que você é quem lava a tua família com a palavra. Porque não basta nós abrirmos a Bíblia aqui no culto e nós pregarmos aqui bonito e chegarmos em casa, nós sujarmos a nossa família com as palavras que dizemos, com as atitudes que tomamos, maltratando as nossas esposas, e a esposa dizer, quem dera meu marido fosse quem ele é na igreja todo dia. Então,
Deus olha para mim, com 35 anos, pai de 2 filhos, uma está para nascer. Ele olha para Jéssica e diz: você cuide dela, como eu cuido da minha igreja, e como eu me entreguei por ela. Irmãos, isso é muito sério. Porque é fácil nós dizermos: mulher, seja submissa, e não fala alto e tal. Mas e a questão de amar como Cristo amou e santificou e purificou com a lavagem da água pela palavra? Versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, não a mulher dos outros, amar as próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ele está dizendo: você odeia você mesmo? Você sai mutilando o seu corpo, cortando o dedo, mão, você se odeia, se joga na frente de um ônibus, você se joga no fogo para ser queimado, alguma coisa assim. Você não faz isso. Então, se você não faz isso com a sua carne, não faça isso com a sua esposa. Ame ela, santifique, faça aquilo que você precisa fazer como servo de Deus. Meus irmãos, Deus deu um jardim precioso para você. Pai, mãe, marido, esposa que aqui estão, filhos, você tem um jardim maravilhoso que Deus deu para você. Você pode escolher viver cheio de Deus nesse jardim, ou deixar tudo quanto é intruso invadir, entrar nesse jardim e fazer a arruaça que for, e o resultado você já conhece o que vai acontecer. Mas Paulo disse que você não precisa ser filha de Eva a vida toda, e nem eu preciso ser filho de Adão a vida toda. Nós podemos ter a mente de Cristo e transformar tudo isso. Eu sei que não é uma palavra que talvez você vai sair pulando, virando cambalhota, mas eu confesso que já passei desse tempo faz uns anos. Passei dessa fase. Se Deus transformar a minha vida, transformar a vida de mais um, estou feliz, estou grato a Deus. Se o teu casamento não acabar por conta de uma palavra como essa, eu estou feliz e agradeço a Deus. Ou se você se tornar um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho, filha, eu também estou feliz por isso. Eu tenho alguns minutos, eu já passei, na verdade, um bom tempo. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque o bem mais precioso que o Senhor nos deu não é prata nem ouro. Depois da salvação, é a nossa família. É porque é na nossa família que o Senhor escolheu refletir o Teu amor pela igreja. É em nossa família que o Senhor escolheu mostrar como a igreja deve se portar diante do noivo. É em nossa família que o Senhor decidiu mostrar como os pais devem tratar os filhos devem tratar os pais, e viver em harmonia. Porque o Senhor criou o homem, é verdade, mas a Tua palavra diz: macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou, no plural. A família reflete a imagem do Senhor. É por isso que Satanás odeia a família. É por isso que esse mundo odeia a família. É por isso que cada vez menos as pessoas querem filhos, cada vez menos as pessoas querem se casar, cada vez menos as pessoas querem manter o matrimônio, cada vez mais elas querem divórcio, separação, a humilhação, o desprezo e tudo mais. Guarda a nossa família, Senhor. Guarda a nossa casa em nome de Jesus. Nos protege, não nos deixe dar brechas,
Não nos deixe, Senhor meu Deus, permitir que Satanás entre no nosso jardim, sente em nossa mesa e faça as suas propostas diabólicas. Não nos permita dar ouvido à voz daquele que quer nos tragar e anda em derredor, bramando como leão, buscando tragar nossa vida. Restaura casamentos aqui essa noite, Pai. Restaura vidas. Restaura posicionamentos de homens e de mulheres. Restaura, Senhor, fidelidades. Restaura, Senhor, lealdades. Restaura verdade, sinceridade. Verdade que é algo que expressa o próprio caráter do Senhor. Pois tu disseste: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O Senhor nos ajuda, eu te peço. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos dá autoridade a nós homens, de dizermos que quem manda em nossas casas, em nossos lares, no nosso jardim, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, de invocarmos o nome de Jesus e a presença do Teu Espírito, todos os dias em nossa casa. Nos ajuda a fazermos os cultos familiares. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a abrir a palavra na frente de nossas esposas e nossos filhos, e lermos e invocarmos o nome do Senhor. Nos ajuda. Ajuda as esposas, Senhor, a serem submissas, a aceitarem as missões dos esposos, daquele que o Senhor deu como líder, como cabeça, que reflete Cristo. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe pastor Robertson, esta palavra que tem trazido aos nossos corações. Meus amados irmãos, sobre família, como é bom. Espero que nessa noite, os esposos já aproveitem e levam a esposa para comer uma pizza.